Assim que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu, um dos seus primeiros atos foi combater a agenda woke, onde por meio de um decreto estabeleceu que para as questões de tratamento pelo Estado, os Estados Unidos da América só reconhecem dois gêneros, o masculino e o feminino. Decreto esse que veio tarde e por isso muito provavelmente não terá efeito algum, a menos que seja o de levantar o pó das polêmicas e intermináveis discussões na mídia e nas redes sociais. Mas você já parou para pensar quando esses termos como trans, femboy, entre outros nomes, começaram a surgir? Pode parecer que não, mas não fazem sequer 10 anos que esses termos se popularizaram. O termo trans, por exemplo, é uma abreviação de transexual ou transgênero, foi criado no início do século XX e começou a ser usado como um termo para denominação na década de 1970, como uma forma mais sutil e cientificamente técnica para se referir aos travestis. Antes de 2015, as pessoas associavam a palavra trans como sendo algo relacionado a empresas de transporte. Hoje, devido à ampla divulgação e celebridades das redes sociais, o termo trans já é bem conhecido e compreendido, se é aceito ou não, aí já é outra questão. E é por isso que acredito que esse decreto não irá surtir efeito. Muitos não param para refletir sobre os significados e implicações das palavras, como trans ou transexual. Sobre ser algo relacionado a transporte, certamente está errado, contudo não passou muito longe, pois a palavra raiz diz respeito a justamente com ir além, transitar. É como se alguém fosse de um ponto A para um ponto B, e neste caso, seria como transitar entre os sexos ou ir além deles. E esta é a razão pela qual muitas transexuais não concordam ou não aceitam que em algum momento de suas vidas elas eram eles. Segundo estes, o médico errou em seu diagnóstico. Afinal de contas, nascer com um determinado órgão genital não significa absolutamente nada, pensam estas pessoas. Outra palavra importante para entender esse movimento político-social é a palavra inglesa woke. É uma palavra de origem afro-americana. Surgiu nos anos de 1930 e é uma gíria para estar acordado ou desperto. É como alguém que se define como um ser desperto, mais evoluído, superior. Contudo, não é um reconhecimento dado por terceiros, mas pela própria pessoa, como um ato de auto-reconhecimento. É como se uma pessoa dissesse: eu sou sábio e você é obrigado a concordar. Caso não, você está errado e ainda é má. Se esses termos não são um reflexo de arrogância, egoísmo e um forte sinal de que a nossa sociedade sofre de uma profunda crise moral e ética, então eu não sei o significado de arrogância, egoísmo, entre outros termos, mas vai além de simples infantilidade. É necessário, sim, que se levante uma discussão mais profunda e pragmática nos meios onde ainda há um pouco de liberdade e bom senso, e demonstrar ao povo quem lucra com isso. Você já parou para pensar nisso? Homens que não se enquadram nos estereótipos de trabalhador e guerreiro sempre existiram. Isso pode parecer estranho, mas nas antigas sociedades existiam até mais estereótipos masculinos do que hoje na sociedade moderna. Lembre-se de que a mulher não tinha vida pública até poucas décadas atrás. A profissão de atriz, por exemplo, é algo relativamente recente na história humana. Quem faziam os papéis femininos nas peças de teatro, durante milênios, foram homens, que se travestiam de mulheres e tinham uma aparência andrógena, daí o termo travesti. No entanto, em nenhum momento da história essas pessoas se identificavam com o gênero de seus personagens. Os atores que durante séculos interpretaram Julieta eram travestis e se identificavam como homens, e a sociedade em que eles viviam os tratava como tal. O mesmo com os eunucos que gerenciavam a administração pública nos impérios da China até Roma. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Os eunucos não eram apenas homens escravizados e castrados que trabalhavam nos haréns, mas exerciam diversas atividades, desde a cantores, como os castrates na Itália, a administração pública, como nos impérios da China, Babilônia,
Roma, exercendo funções até de general, como Narcis, Leôncio, Estaurácio, entre outros. E todos eles não eram vistos como mulheres, nem por eles mesmos, e nem pela sociedade. Então, o que mudou nas últimas décadas? Em especial nos últimos 10 anos? Deixe a sua opinião nos comentários. Vivemos uma época no mínimo estranha, o que muitos acham ser natural. Na verdade, está sendo maquiavelicamente manipulado. Cuidado com o que você ou os seus filhos leem, veem e ouvem por aí. É com a sua vida que eles estão mexendo. E acredite, se você vier a estragar a sua vida, eles não irão se importar. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus te abençoe. Paz e bem.